Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre fundo imobiliário. Atendendo o pedido do nosso amigo inscrito Dácio, vamos falar sobre o Snell 11, né? É um fundo que inclusive eu tenho ele em carteira, tá? O primeiro fundo de investimentos focado no setor elétrico, mais especificamente em energia limpa, né? E totalmente voltado para a geração de energia fotovoltaica, tá? Esse fundo que ele passou um longo período ali sem distribuir dividendo, inclusive a cota do fundo ela estava ali acima de R$ 150 e depois ela foi desdobrada ali na proporção de 15 para 1 e passou a ser um desses tipos de fundo aí base 10, tá? Atualmente a cota do Snell 11 está na casa ali de R$ 8,50, R$ 8,60, tá? Vamos trazer aqui os pontos positivos e negativos, né? Quais são as vantagens e desvantagens, né, deste fundo. Vamos falar também sobre os riscos atrelados. Não é porque estar dentro de um setor perene que não tem risco atrelado. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa. Bom, como eu citei, o fundo ele teve início em 2022, né? Ele é administrado pela Singular Corretora e ele é gerido pela Suno, tá? Tem taxa de administração de 0,12% ao ano e taxa de gestão de 1,08% ao ano, né? E a taxa de performance é 20% sobre o que exceder o benchmark, né? IPCA mais 7%. Destaques do fundo: atualmente ele distribui 10 centavos por cota, né? A cota patrimonial está na casa de R$ 8,12. Tem um patrimônio líquido que supera os 311 milhões de reais. E o lucro acumulado por cota é de 0,04 centavos, né? Mas o fundo tem um valor de mercado que supera aí os 324 milhões de reais e tem um yield atual de 15,12%. E esse número de cotistas aqui, que vocês estão vendo, de 34.559, ele já está também desatualizado, tá? O número de cotistas do fundo no momento que eu gravo este vídeo já superou os 40 mil cotistas, tá? E o preço sobre o valor patrimonial do fundo também está desatualizado, tá? Ele sofreu uma queda na cota, né? Não é mais 1,04, né? Agora ele está em 0,99, ou seja, o seu preço, né? Falando da tese de investimentos, o Snell é um fundo feito em sociedade com uma consultoria especializada em infraestrutura e energia, o Centro Brasileiro de Infraestrutura, e visa desenvolver projetos de energia limpa, atuando tanto na construção como também na comercialização do ativo. O foco atual do fundo está no desenvolvimento de usinas fotovoltaicas ou compra de projetos já finalizados, caso atinja as métricas de retornos esperadas. Após as obras serem finalizadas, as usinas passam por um processo de conexão junto à infraestrutura da distribuidora local, para depois serem locadas a consumidores que buscam usufruir dos benefícios de geração distribuída. E os contratos de locação são feitos através das modalidades take or pay ou energia compensada, e geralmente tem prazos de 10 a 15 anos, tá? Então, na prática, o fundo faz o seguinte: ele desenvolve projetos ou compra projetos já prontos, tá? Hoje ele conta com 17 usinas. Nessa semana ele conseguiu conectar a usina de São Bento Abade à rede da CEMIG, tá? O que vai incrementar cerca de 7 megawatts pico, né, no portfólio do fundo, tá? Pontos positivos: é um setor perene, né? É um setor que tem demanda constantes. Pontos negativos: o setor de geração, ele sofre com o curtailment, tá? O setor de geração limpa, tá? Tanto em energia fotovoltaica quanto na eólica, tá? E o curtailment, ele é um problema, né, para o setor como um todo. Por quê? Porque as redes de transmissão, elas não dispõem de uma estrutura para suportar
toda a energia gerada. Então o curtailment é um problema, por quê? Porque interfere na geração de receita das companhias e agora nesse caso aqui dos fundos, tá? Aqui nós vemos a exposição do fundo por inquilino, tá? Lembrando que esse fundo, ele está muito bem diversificado, né, nas regiões do país. Ele conta ali com usinas em Minas Gerais, onde ele foi pioneiro, tá? Depois ele construiu mais usinas em Pernambuco, Ceará, né? Agora ele também tem no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Então essa diversificação, ela acaba mitigando até mesmo o risco do curtailment para o fundo, tá? Então isso é muito importante. Então a gente vê aqui, né, a exposição do fundo por inquilino. Isso aqui é muito bom, porque essa diversificação, né, diminui o risco do fundo. Aqui a gente vê a geração total do portfólio do fundo e a gente vê que desde janeiro de 2024, né, essa geração consolidada, ela vem crescendo de maneira significativa, tá? Na performance do fundo, no último relatório eles trouxeram o seguinte, né, os investidores que detinham as cotas até a data fizeram jus os rendimentos de 10 centavos, que é o dividendo atual que o fundo vem pagando, tá? 10 centavos por cota, né, o que representa um yield de 15,12%, considerando a cota de fechamento, né, do mês aqui, nesse caso de julho, tá? No mercado secundário, as cotas do fundo estão aí oscilando na casa aí dos R$ 8,58, entre R$ 8,40 uma quirela, entre R$ 8,50 e uma quirela, tá? Já o volume do fundo teve uma negociação de pouco mais de 23 milhões de reais no mês, tá? Alcançando uma liquidez diária superior a 1.174.000 reais, ou seja, um fundo com uma liquidez bacana, tá? Onde você tem uma facilidade muito grande de entrar e sair do fundo. Aqui nós vemos a distribuição de dividendos do fundo, né? A gente vê aqui que não tem interrupção, é um fundo que distribui mensalmente, sem falha e sempre em 25 de cada mês, sempre no último dia 25 do mês, tá? Desde que o dia 25 seja dia útil. Vocês percebam aí que quando não é dia útil, esse pagamento ele é feito no dia 24. E aqui nós vemos o resultado do fundo, tá? A geração de receita do fundo mensalmente. O fundo gerou nos últimos 12 meses, vocês percebam aí no LTM, isso significa últimos 12 meses, tá? O último período. Pouco mais de 34 milhões de reais. Então é um fundo que gera uma receita muito boa, tá? E a receita de locação do fundo, ela superou os 10 milhões de reais. A aplicação e movimentação caixa superou os 24 milhões de reais. E vocês percebam que as despesas do fundo, ela é muito baixa, tá? Pouco mais de 4 milhões e 800 mil reais. O resultado do exercício do fundo superou os 29 milhões e meio de reais e o resultado distribuível superou os 30 milhões de reais. Então, assim, é um fundo interessante, tá? O primeiro que surgiu aí, os caras tiveram aí uma visão muito diferenciada, né? Em investir nesse setor, né? Como eu citei no início do vídeo, ele ficou ali em período, né, de construção durante alguns meses, né? Onde os investidores iniciais ali, eles ficaram tanto sem receber dividendos, quanto também sem liquidez, tá? Aí depois o fundo fez um movimento, fez novas emissões de cotas, conseguiu fazer as suas conexões, fechar os seus contratos, né, e a partir daí gerar a sua receita, passar a gerar receita, consequentemente distribuir os dividendos, atrair mais cotistas, aumentar a liquidez do fundo e também o portfólio do fundo, né? E agora eles estão fazendo mais uma emissão, irá ser finalizada essa nova emissão agora em setembro, e essa emissão tem a pretensão de atingir 637 milhões de reais, o que elevará o patrimônio líquido do fundo para 1 bilhão de reais, tá? Então, que surjam mais fundos focados nesse setor, porque é um setor muito bom para se investir, tá? Não dá para comparar com empresa, tá? Porque a empresa conta ali com um portfólio muito maior, né? Com uma estratégia também diferente, né? Com patrimônio muito maior também,
né, e também opera também em outras verticais. O fundo é focado apenas na geração de renda mensal para os seus cotistas, tá? Então que surjam mais fundos, né, com esse tipo de objetivo de investir no setor de energia, tá? Essa leva de novas modalidades de fundos, tá? Tanto no setor do agronegócio, agora no setor elétrico, essa iniciativa da Suno, muito bacana. Então é um fundo que eu tenho cotas, né? Recebo ali os dividendos mensais, né? E ficando nesse patamar de cotação, vale muito a pena, na minha estratégia, aumentar a minha participação, porque é um setor perene e também é uma parte do setor que, como eu citei, né, já deixou o período experimental para trás. Agora está no período de crescimento, né, junto com o período de usufruto, né? Os dois períodos caminhando lado a lado. O setor de energia limpa ele continua crescendo, mas já entregando muito resultado. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!